Boa noite, vamos aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vou estar aqui relatando para você uma experiência que eu tive nessa última semana, durante uma das minhas pesquisas, procurando alguns livros, né, para estar lendo durante a semana. Eu me deparei com um título que me chamou a atenção, e aí eu acabei lendo esse livro, né, e tendo contato com essa obra, de um autor brasileiro, né, Dr. Michael Hatun, acredito que seja essa a pronúncia, né, Socialismo e suas experiências peculiares, experiências de um brasileiro em Cuba, né, publicado em 2018. O jovem Michael era um aspirante a curso de medicina, né, ele pleiteava uma vaga no curso de medicina aqui no Brasil, por alguns motivos, segundo ele mesmo relata. Ele percebeu que isso não seria possível a curto prazo, né? Por uma série de situações, segundo ele colocou. Então ele teve contato com uma reportagem em um programa da Globo na época, onde se falava do sistema de saúde em Cuba e o sistema educacional, o que veio lhe chamar a atenção e pleitear uma vaga no curso de medicina em alguma instituição cubana, né? Então ele mesmo relata que ele procurou ver com o pai dele e tal, como é que ele poderia ter conseguir essa vaga, né, estudar medicina em Cuba, o que seria um sonho para ele conseguir concluir o curso de medicina, o que acabou acontecendo depois, pelo que eu entendi, era aqui no Brasil, né? Pelo que eu entendi, ele não concluiu o curso de medicina lá em Cuba, né? Já que ele ficou 5 anos estudando lá, né? Possivelmente estudando lá. E o livro em si é basicamente uma crítica, né, ao sistema socialista implementado na ilha, né? Então, durante todo o seu trabalho aqui, né, do que ele se tentou colocar, né, apesar de ele no início da obra meio que se desviar do viés ideológico, se desviar da discussão política, onde ele disse que o livro não é um livro de história ou de geografia e não tem esse objetivo, até porque não tinha nem como, né? Pelo que ele coloca ali, são experiências particulares. Mas alguns pontos me chamou a atenção, né? Ele expõe diversas dificuldades que ele viveu em Cuba, né? Não só ele, mas segundo ele, as pessoas que viviam próximas a ele lá em Cuba, né? Colegas de curso, funcionários no qual ele tinha contato. E, na meu ver, aqui o que me levou a fazer esse vídeo é fazer um contraponto a algumas colocações que ele relata aqui, né? No decorrer de toda a sua escrita aqui, ele coloca sempre dificuldades com relação a acesso de itens de consumo básico, né? Seja itens de limpeza ou de alimentação, no qual os cidadãos da ilha caribenha passam, né? Dificuldade de ter acesso a um sabonete, uma pasta de dente, a questão do racionamento de energia elétrica, né? Então são situações que são recorrentes para quem mora em Cuba, né? Só que aí o autor meio que se esqueceu, né? Como é corriqueiro quando se faz algum tipo de crítica a Cuba, né? Quem faz, se coloca essas críticas, as pessoas não se aprofundam no motivo no qual Cuba passa por essas dificuldades para estar tendo, né, ter aquisição, né, adquirir esses itens básicos, né, ou até matéria-prima mais complexas, né, para a produção de algumas máquinas, de algum maquinário, manutenção da sua frota automobilística também. Existe uma dificuldade grande. Então as pessoas meio que acreditam a isso, ao sistema socialista, e não todo um conjunto que envolve a guerra contra Cuba, né? Guerra essa que a ilha já vive há décadas, né?
Então não vou me estender muito aqui sobre a Revolução Cubana, né, como se deu. Vou tentar ser o mais sucinto possível para estar explicando mais ou menos. Eu posso até fazer um vídeo mais explorando mais esse assunto futuramente, mas aqui eu vou focar nas colocações do autor, né? Então, assim, tipo, quando o autor ele coloca dificuldades, por exemplo, de ter que subornar alguns funcionários com itens básicos como sabonete, pasta de dente, uma bebida qualquer, e meio que suas dificuldades são meio que fixadas a essas situações do cotidiano, né? O autor meio que não explica o porquê dessa situação, né? Então, Cuba vive um embargo econômico muito grande, né? Uma pressão muito grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está ali a 140 quilômetros mais ou menos de Cuba, né? Tem uma distância pequena de uma nação para outra, entendeu? Então você está falando de um gigante econômico, né? O síndico do mundo, né? Eu costumo dizer que os Estados Unidos é o síndico do mundo. Então ele rege as regras, ou tenta, né, reger as regras desse grande condomínio que é o nosso planeta. Então, a partir da Revolução Cubana, Cuba se converteu a um regime socialista a partir do momento que ela nacionaliza algumas empresas lá em Cuba, né? E muitas dessas empresas, para não dizer a maioria, né, eram de cidadãos norte-americanos, né? Então, logo, empresas de interesse do capital norte-americano. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos colocam uma série de sanções a Cuba, né? Então, Cuba tem dificuldade para adquirir petróleo, né? Tem dificuldade para se conseguir acesso a itens básicos, haja vista que uma nação, qualquer ela que seja Estados Unidos, Brasil, China, por exemplo, o Brasil é o maior parceiro econômico, a China é o maior parceiro econômico do Brasil, né? E a China é o maior fornecedor de proteína animal para a China, por exemplo, né? Então, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, entendeu? Então, o Brasil fornece isso para várias nações, né? Então, dito isso, dá para se perceber que vários países dependem do Brasil, né? De certa forma, para estar alimentando sua população. E em Cuba não seria diferente, né? Uma ilha muito menor, né? Então você tem recursos naturais mais restritos. Então, a partir do momento que você tem um grande país ali, uma grande nação, que impede que esses recursos cheguem até Cuba, é mais que natural, né? No nosso entendimento, é mais natural que essa ilha venha a sofrer dificuldades. Mas ainda assim resistem, né? Resistem a ceder às pressões dos Estados Unidos, e há décadas aí, apesar de atentados terroristas que Cuba viveu dos Estados Unidos nesses anos que se vive sob o regime socialista na ilha, né? Cuba passou por vários atentados terroristas em suas instalações hoteleiras, nos seus portos, entendeu? Vários tipos de boicote, né, por parte dos Estados Unidos, né? Tentaram, por exemplo, esvaziar Cuba com todo o seu corpo técnico, né, seja engenheiros, médicos. Os Estados Unidos dão vários incentivos para que cidadãos cubanos adentrem os Estados Unidos, né? Tipo, diferentemente como ele age com outras nações. Por exemplo, você como brasileiro, para você conseguir um green card é uma maior dificuldade. Para um cidadão cubano há uma maior facilidade, né? Então eles incentivam que a ilha seja esvaziada de corpo técnico, entendeu? Para que haja o colapso, né? Basicamente isso. O intuito dos Estados Unidos é que haja um colapso em Cuba e que haja uma revolta da população, como aconteceu em vários países no Oriente Médio, entendeu? Então, uma tentativa de golpe, por exemplo, e que isso venha a responder os seus anseios, né? Então, dito isso, né, apesar de todos os relatos, por exemplo, do jovem doutor, ele conseguiu continuar vivendo em Cuba durante 5 anos, o que é uma contradição, né? Apesar de todas as dificuldades, ele permaneceu em Cuba durante 5 anos, inclusive visitando o Brasil diversas vezes. O mesmo relata, por exemplo, sua dificuldade com relação à alimentação. Então, normalmente uma pessoa que vive em um país que vive uma dificuldade
econômica, vai buscar um lugar melhor para se viver, né? Então, no caso dele era o contrário, ele vivia no Brasil numa situação melhor, como jovem de classe média, tendo um carro aos 18 anos, e vai morar em uma situação mais precária, vamos dizer assim, precária, como ele mesmo coloca, e mesmo assim permaneceu lá durante 5 anos. Não só ele, como jovens dos Estados Unidos, de países europeus, como ele mesmo relata, que eram seus colegas ali de graduação, né? Então, contraditório você ter jovens da Europa, dos Estados Unidos, indo estudar em Cuba, né? É uma das contradições que ele aborda no seu texto. E para finalizar, ele no final do texto aqui, ele relata aqui que nem tudo era ruim. E ele descreve que, apesar das dificuldades, né, ele não via crianças pedindo esmolas nas ruas, em Cuba, né, bem diferente do que se vê no Brasil e outros países, né, de ordem capitalista. Não haviam, ele não via a gente morrer em fila de hospitais, né, bem diferente do Brasil, né, inclusive, e do próprio Estados Unidos, né, onde você não existe praticamente saúde pública, né, a dificuldade de você fazer um tratamento nos Estados Unidos é enorme, inclusive existe um movimento nos Estados Unidos de pessoas que fazem tratamento médico em outros países, né, pelo custo do tratamento médico nos Estados Unidos. Ele coloca que a situação das drogas, não havia pessoas, né, ou gente viciada em crack andando como zumbis pelas ruas, né, como vemos em outras cidades. Então, você não vê isso numa cidade no Brasil, né? Você tem a Cracolândia em São Paulo, por exemplo, que é o maior centro econômico da América Latina, né? Você tem uma região da cidade chamada de Cracolândia, né? E isso não é uma particularidade de uma cidade brasileira, né? Se for para os Estados Unidos, você vai ver a crise de opioides, heroína e outras drogas, entendeu? Os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo, né? Então, são contradições que ele coloca aqui, né? Mais uma, não havia guerras civis entre traficantes e policiais. Então, essa questão da guerra às drogas, né? Então, ele bota tanta questão de ele não ver pessoas consumindo drogas, vivendo como zumbis nas ruas, assim como não existe uma guerra civil, entendeu? Entre traficantes de drogas e policiais em Cuba, né? Então, é uma contradição total, né? Ele faz uma crítica ao sistema socialista e encerra o texto dessa forma aqui, colocando o que seria de positivo, o que teria de positivo em Cuba. Ou seja, nem tudo era ruim. Você tem educação, você tem saúde e você tem segurança pública, né? Pautas tão batidas em todas as eleições brasileiras, né? O que a população quer? Saúde, educação e segurança. Então, tudo que o brasileiro tanto almeja durante tantos anos é o que os cubanos têm, e isso na visão de um crítico do sistema cubano. Então, fica aí mais uma dica para vocês, né? E mais um vídeo nosso aí. Se quiserem ter a oportunidade de estar lendo o livro, né? Do Michael Hatun, né? O autor, né? Socialismo e suas histórias peculiares, experiência de um brasileiro em Cuba. Entendeu? Leitura nunca é demais, né? Você concorde ou não com o tipo de informação que o autor venha trazer na sua obra. É sempre bom você estar lendo autores diversos, concorde você ou não com o tema abordado, até para você criar um senso crítico e conseguir debater sobre esses assuntos, né? Se discute muito hoje sobre o socialismo e o comunismo, por exemplo, e as pessoas não têm um mínimo de conhecimento sobre o assunto, né? As pessoas falam de comunismo, falam sobre Marx, por exemplo, sem nunca ter lido o manifesto do Partido Comunista, que é um texto pequeno. Entendeu? Então fica a minha dica aí, reforce a sua leitura, né? Busque mais conhecimento e até o próximo vídeo.